Boa noite. A produção industrial em Itália caiu mais do que o esperado. Aumentam os receios de uma nova recessão na zona euro. Primeiro vejamos os destaques que marcam a atualidade. Itália confirma receios de recessão na zona euro, junta-se à França e à Alemanha na quebra da produção industrial. A temperatura dos oceanos está a subir em ritmo acelerado. O novo estudo indica consequências desastrosas. O diretor da Huawei detido na Polónia, acusado de espionagem. Novo incidente amplia preocupações ocidentais sobre a empresa chinesa. Nicolás Maduro reage com um discurso virulento às críticas da União Europeia sobre as eleições venezuelanas. O submarino alemão regressa à superfície décadas depois de ter encalhado no norte de França. A ameaça de uma recessão na zona euro aumenta. Números oficiais acabados de publicar sobre a produção industrial em Itália confirmam os receios depois dos mesmos sintomas terem sido registados em França e, em particular, na Alemanha, o motor da economia europeia. Aumentam os receios de uma recessão na zona euro. A Alemanha, Itália, França e Espanha registaram quedas na produção industrial no último mês. A Alemanha liderou a tendência negativa com uma queda de 1,9%, seguida da Itália com uma redução de 1,6%. Entre as indústrias mais afetadas conta-se o setor automóvel. Jaguar Land Rover, Ford e Honda já anunciaram cortes nos postos de trabalho. Em França, os protestos dos coletes amarelos estão igualmente a ter efeitos sobre a economia. Itália sofreu a maior queda anual, com uma redução de 2,6%, a maior queda desde outubro de 2014. Para além da saúde do setor bancário, a zona euro enfrenta igualmente a redução dos estímulos monetários do Banco Central Europeu. Devastadoras. É assim que os cientistas definem as consequências do aumento acelerado da temperatura dos oceanos, revelado por uma nova investigação científica. Um novo estudo acabado de publicar na revista científica Science dá conta do aumento da temperatura dos oceanos e as consequências para o meio ambiente. Os novos dados apontam para um aumento substancial no ritmo de aquecimento em relação a estudos anteriores. Segundo os investigadores, o excesso de calor acaba por ser absorvido pelas águas. No entanto, os recordes de temperatura registados nos últimos anos estão a devastar ecossistemas marinhos. O jornalista da Euronews, Denis Loctier, explica. Os oceanos estão a aquecer cada vez mais rapidamente e isso significa que os recifes de coral estão a morrer também mais depressa. Isso representa uma ameaça para a biodiversidade e para os peixes que aí se alimentam e que depois alimentam centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Isto também quer dizer que o nível das águas vai continuar a subir e as comunidades costeiras terão que se preparar para inundações e furacões violentos e destrutivos do género do furacão que atingiu os Estados Unidos no outono passado. Uma das principais cientistas envolvidas neste estudo, Catherine Matthews, do Grupo de Conservação Oceana, diz que o estudo dos oceanos é a melhor forma de acompanhar as alterações climáticas a nível global. Os cientistas que realizaram este estudo utilizaram como referência os valores estimados por um painel das Nações Unidas há 5 anos. De acordo com o estudo, teria sido nas últimas décadas que o aumento do ritmo de aquecimento teria aumentado. Tempestades de neve estão a castigar o sul da Alemanha, Áustria e Balcãs. Há mortos a registrar e instalou-se o caos nos meios de transporte. Uma avalanche com 300 metros de largura e 5 de altura abateu-se quinta-feira à tarde sobre o Hotel Santis, na passagem montanhosa de Schweighalp, na Suíça. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, mas já tiveram alta. A limpeza do hotel prossegue, assim como uma operação de busca para se certificarem que ninguém ficou debaixo da neve, embora não existam relatos de pessoas desaparecidas. Na Áustria, pelo menos 2 pessoas continuam sem dar sinais de vida na província de Keren.
A forte queda de neve na região austríaca dos Alpes está a afetar esta semana cerca de 2.000 pessoas e a prejudicar o setor do turismo, uma das principais fontes de receita nestas montanhas durante o inverno. Os cancelamentos de reservas têm-se sucedido, adianta o principal jornal de Salzburgo. Na Alemanha, cerca de 200 voos de Frankfurt e Munique foram já cancelados devido aos alertas de forte queda de neve no país, mas também devido a uma greve em curso no aeroporto bávaro. Na quinta-feira, um menino morreu vítima da queda de uma árvore provocada pela neve. No total, pelo menos 17 pessoas morreram devido às fortes tempestades que têm assolado esta semana o centro e o norte da Europa. À Euronews, Moritz Wedel, do jornal alemão Bild, falava de uma curta e ligeira melhoria do estado do tempo. Foi um pequeno alívio para a região, a pausa na queda de neve. As autoridades e os serviços de emergência aproveitaram o momento para limpar a neve de algumas estradas e os telhados das casas onde a neve se amontoava. O objetivo é também reduzir o risco de avalanches com explosões controladas, mas este momento de acalmia não veio para durar. As previsões apontam para mais chuva e queda de neve durante o fim de semana. O grupo de equipamento de telecomunicações chinês, Huawei, volta a estar ligado a suspeitas de espionagem. A investigação decorre desta vez na Polónia, onde foi detido um diretor da companhia chinesa. Um dos diretores na Polónia da empresa chinesa de equipamentos de telecomunicações, Huawei, foi detido juntamente com o antigo agente de segurança polaco. O tribunal emitiu uma ordem de detenção de 3 meses para os 2 homens suspeitos de espionagem contra a Polónia. Para o ministro responsável pelos serviços especiais, Stanislav Zarin, este caso é de uma enorme gravidade. Estamos perante uma investigação muito séria, um assunto muito sério. Nestes casos, as sanções são 10 anos de prisão. Os casos de espionagem são sempre muito perigosos para os Estados. Está a decorrer uma investigação muito séria. Apesar de os serviços de segurança polacos terem informado que se trata de uma ação pessoal que não envolve a companhia, o caso aumenta as preocupações ocidentais. Os incidentes multiplicam-se. Estados Unidos, Austrália e Japão bloquearam o acesso da Huawei à 5G, a próxima geração de rede internet. Os coletes amarelos preparam um novo protesto para amanhã em França. As autoridades receiam mais violência. As autoridades francesas esperam para este sábado uma mobilização mais forte e receiam uma maior radicalização dos protestos. É o 9º ato dos coletes amarelos. Nas redes sociais há 2 apelos principais, nos quais já se manifestaram milhares de pessoas. Ato 9, todos a Paris e Paris, estamos de volta. No sábado passado, cerca de 50.000 pessoas voltaram a inundar as ruas da capital. A violência voltou a marcar presença. Segundo a polícia, foram entregues na prefeitura declarações para manifestações em 4 locais de Paris. 5.000 polícias estão mobilizados na capital francesa. O movimento ganha esta semana uma dimensão importante na cidade de Bourges, no centro de França. Há apelos ao nível nacional para uma mobilização massiva para Bourges, na perspectiva de tornar a ação mais central e provar que o descontentamento não se manifesta só em Paris. Como tem vindo a ser hábito, esperam-se manifestações de coletes amarelos um pouco por toda a França. Nicolás Maduro perde apoios no país e no mundo. E foi com um discurso anticolonialista vigoroso que reagiu à declaração da União Europeia sobre a sua eleição. A reação da União Europeia à tomada de posse de Nicolás Maduro no segundo mandato como presidente da Venezuela foi a esperada. Na declaração da alta representante para os negócios estrangeiros, Federica Mogherini, pode ler-se: as eleições presidenciais celebradas em maio na Venezuela não foram livres nem justas. A União lamenta profundamente que o seu apelo à realização de novas eleições presidenciais tenha sido ignorado e que o presidente Maduro inicie um novo mandato resultante de eleições não democráticas. A União Europeia reitera a sua vontade de manter os canais de comunicação abertos. Mas Maduro não se intimida e a resposta estava pronta e veio feroz, como sempre. União Europeia, detente. União Europeia, contente. Não venhas outra vez com o teu velho colonialismo. Não venhas outra vez com as tuas velhas agressões. Não venhas outra vez, velha Europa, com o teu velho racismo.
Já bastou o que nos fizeram. Já foi bastante a escravidão e o saque que nos fizeram durante 500 anos. Para a Europa. Basta de agressões contra a Venezuela. Maduro toma posse cada vez mais isolado. A Organização dos Estados Americanos anunciou que não reconhece legitimidade ao governo do presidente e apelou à realização de novas eleições numa data próxima, com a participação de observadores internacionais. Só 4 presidentes de países da região assistiram à tomada de posse de Nicolás Maduro. Rússia e China enviaram representantes de segundo plano. O franco-brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, vai permanecer em prisão preventiva. No mesmo dia em que expirava a detenção provisória, foi alvo de novas acusações, para além das que já enfrentava de fuga ao fisco e fraude financeira. Carlos Ghosn foi alvo esta sexta-feira de 2 novas acusações formais por parte da Justiça nipónica, o que prolonga a sua detenção no Japão. O ex-presidente da Nissan é agora acusado de abuso de confiança e de não ter declarado uma parte dos seus rendimentos resultantes de operações do fabricante automóvel nos mercados bolsistas. Ghosn encontra-se desde 19 de novembro num centro de detenção no norte de Tóquio. Os advogados avançaram com um pedido de libertação sob caução que, no entanto, tem poucas hipóteses de receber uma resposta positiva, sobretudo face às novas acusações. Foram rejeitados os recursos dos jornalistas da agência Reuters presos no Myanmar por alegada espionagem. Wallon e Kyaw Soe Woo dizem ter caído numa armadilha, mas ainda há uma última esperança de recurso. A Justiça do Myanmar rejeitou o recurso dos 2 jornalistas da agência Reuters, condenados a 7 anos de prisão num processo que atiçou as tensões entre o país e a comunidade internacional. Wallon, de 32 anos, e Kyaw Soe Woo, de 28 anos, foram considerados culpados em setembro de 2018 de violarem a lei dos segredos oficiais, um decreto da era colonial, por terem em sua posse documentos confidenciais que lhes tinham sido entregues por 2 polícias. Quando foram detidos, os 2 jornalistas investigavam a morte de 10 membros da minoria Rohingya no quadro de uma operação policial em 2017. O presidente da agência Reuters, Stefan Adler, diz que informar não é um crime e até que o Myanmar corrija esse erro terrível, a imprensa no país não será livre e o compromisso do Myanmar com o Estado de Direito e a democracia será questionado. A defesa dos 2 jornalistas, que desde o início dizem ter sido vítimas de uma armadilha, poderá ainda apresentar um último recurso perante o Supremo Tribunal do país. Lágrimas no adeus à alta competição. Ninguém esperava que o britânico antigo número 1 do mundo do ténis, Andy Murray, anunciasse o fim da carreira. Aconteceu esta manhã em Melbourne, na Austrália. Foi emocionado que Andy Murray abandonou a conferência de imprensa onde anunciaria o fim da sua carreira. Saiu da sala para regressar pouco depois e confirmar que deixa as competições em 2019, depois de 20 meses a lutar contra as dores na anca, à qual foi operado. O último torneio do tenista escocês deverá ser o Open da Austrália, ainda que gostasse de terminar em Wimbledon, prova que venceu 2 vezes. Não sei se consigo jogar com estas dores mais 4 ou 5 meses, afirmou aquele que já foi número 1 do ténis mundial. To play through the pain, for another 4 or 5 months. Murray, de 31 anos, sai de cena com 45 títulos e 2 medalhas de ouro olímpicas na bagagem. Em 2018, e devido aos problemas físicos, participou em apenas 12 encontros. E no norte de França, marés mais baixas, a perda de areia na praia e o vento provocaram o regresso à superfície de um submarino alemão que encalhou na Primeira Guerra Mundial. A carcaça ferrugenta é agora uma nova atração perto de Calais. Um século depois, uma peça da Primeira Guerra Mundial volta à tona junto à costa norte de França. As marés e o vento destaparam agora boa parte da carcaça de um submarino alemão afundado junto à praia de Ouessant em julho de 1917, quando andava a plantar bombas nas proximidades de Pas-de-Calais, a sul de Dunkerque. Vincent Schmidt é guia turístico na região.
O submarino encalhou aqui simplesmente por causa do trabalho que estava a fazer. A função dele era colocar minas e, para isso, tinha de navegar muito próximo da costa, porque em alto mar foram colocadas redes entre Inglaterra e França para caçar submarinos e este acabou por aproximar-se demasiado da praia. Este era um submarino modelo UC-61 de fabrico alemão para a Primeira Grande Guerra. Tinha cerca de 50 metros. Após encalhar aqui em Ouissant, os marinheiros a bordo decidiram inutilizá-lo com explosivos antes que os franceses o capturassem. E é tudo nesta edição do Euronews Noite. Obrigado por estar connosco.